Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Senhor, nós te glorificamos, porque o Senhor se faz presente aqui. Fale conosco, ó Deus, através da tua palavra, esteja nos direcionando, esteja falando conosco, porque nós precisamos ouvir a sua voz, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão, pode se assentar, minha irmã, mas pode dar um glória a Deus também, bem alto para o Senhor aí, não tem problema nenhum não. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante da carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios. E sempre quando ministro acerca da carta aos Efésios, eu gosto de dizer algumas coisas importantes para que possamos compreender um pouco do que Paulo direciona ao povo. Éfeso era uma importante cidade do Império Romano, uma cidade portuária, uma cidade em que o comércio era muito bom, uma cidade em que era uma referência naquela época. Na cidade de Éfeso ficava localizada também o templo da deusa Diana, onde aconteciam ali cultos de orgias e tudo mais, consagrados a Diana. E também existia um grande teatro, que alguns dizem que comportava cerca de 20 a 25 mil pessoas. Também existia uma grande biblioteca, era uma cidade de referência.
era uma cidade em que se tinha nela uma referência, nós podemos dizer até mesmo uma segurança. Éfeso era para aquele povo. Mas existia um detalhe também em Éfeso. Éfeso era uma cidade tomada pelo paganismo, por causa do templo à deusa Diana. E quando Paulo chega, as coisas começam a mudar. Os cultos a Diana, que tinham uma grande quantidade de pessoas, já não tinham mais, porque o cristianismo estava chegando naquele povo. Algo estava mudando, as coisas estavam mudando. Os cultos a Diana já não tinha mais o grande número de pessoas que possuíam. O comércio também estava sendo prejudicado, porque era uma cidade envolvida com o paganismo. Tanto é que quando estas coisas começam a acontecer, Paulo é expulso de Éfeso, por causa que estava incomodando aquele povo. Aí então Paulo agora está preso, e ele escreve esta carta ao povo de Éfeso. Existia um problema também, porque existia uma competição entre os gentios e os judeus daquele lugar. Quem era mais importante? E Paulo era taxativo em dizer também que todos, para Deus, eram iguais. Não existia diferença para o Senhor. Não existia quem era o melhor, quem era o maior e tudo mais. Por isso, quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, nós vemos uma grande importância que Paulo dá acerca da instrução para aquela igreja, para aquele povo, nós podemos dizer assim. Nós vemos que Paulo ele fala acerca da graça, Paulo ele fala acerca da santidade, da obediência. E quando nós nos deparamos com este texto do capítulo 5 de Efésios, nós vemos que Paulo ele dá uma grande importância, um grande valor para a vida cristã, para o convívio cristão, para uma vida diferente do cristianismo, que realmente era pregado e que ele tinha ensinado e que ele continuava ensinando. O povo precisava entender isso, de que não podia se envolver com as práticas pagãs, que não podia se curvar diante de tudo isso, que não podia fazer ou achar que existiam melhores e piores, gentios, judeus. Quem somos? Somos os melhores? Não. E Paulo, como alguém cheio da graça de Deus como era, e sabedoria também, ele direciona o povo. E nós estamos diante desta palavra maravilhosa que nos encontramos aqui em Éfeso, que nós encontramos aqui em Efésios capítulo 5, do primeiro versículo ao versículo de número 21. E eu quero que você entenda algo nesta noite. O Senhor colocou esta palavra no meu coração para ministrar nesta noite com o seguinte tema: uma igreja cativante. Diga comigo, cativante. Uma igreja que cativa, que consegue cativar. Uma igreja que é capaz de inspirar. Uma igreja em que há simpatia, né? Que as pessoas olhem e digam: o que existe lá de diferente? Existe algo diferente ali. Existe alguma coisa diferente naquele lugar. Uma igreja que tenha realmente este sentido de cativar, capaz de trazer inspiração. E a primeira verdade que eu encontro neste texto, que eu quero compartilhar com você: uma igreja cativante, uma igreja que venha inspirar, é uma igreja que venha a exalar a presença de Cristo. É uma igreja que venha a exalar a presença de Cristo. E olha que interessante que diz o versículo 1 e 2, olha o tamanho da direção que Paulo nos direciona e direciona a igreja de Éfeso e também as nossas vidas através da palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados,
e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Uma igreja que venha cativar, é uma igreja que venha exalar Cristo. Paulo, ele tinha tanta consciência da sua fé, da sua fidelidade a Deus, que ele diz: olhem para mim, sede pois imitadores de Deus, sede pois meus imitadores, como eu sou de Deus. Imitadores do Senhor através de Cristo. Através de Cristo. Imitadores nesse texto também pode ser traduzida como mímica. Quem já viu pessoas imitando as outras aí? Existem pessoas que têm esse dom de imitar as outras. É isso que Paulo estava dizendo. Olhem para mim e vocês verão Cristo. Olhem para mim e vocês estarão semelhantes a Cristo. Quando eu estava lendo este texto, a pergunta que fazia no meu coração, estava direcionando o meu coração, era a seguinte: será que as pessoas, quando olham para mim, estão vendo a Cristo? E quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de templos, de edifícios, nada disso. Nós estamos falando de igreja, eu, você, como templo do Espírito Santo, como igreja. Será que quando as pessoas estão nos observando, elas conseguem enxergar em nós Cristo? Olha o tamanho da certeza de Paulo, olha o tamanho da certeza deste homem. Sede, pois, imitadores de Deus. Paulo, ele diz, para que as pessoas fossem comparadas a Ele, se comparassem a Ele. Cristo precisa fazer parte da igreja. Nada pode tomar o lugar de Cristo. Nada pode tomar o lugar de Cristo. Pessoas não podem tomar o lugar de Cristo. Ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Cristo, ele precisa ser o centro, porque Ele é o único fundamento. Aleluia. E nenhum outro deve ser lançado, como a palavra do Senhor nos diz. Porque se nós estamos exalando Cristo, nós estamos exalando amor, como a palavra do Senhor nos diz neste texto. Quando nós estamos exalando Cristo, nós somos vistos como filhos amados. E eu entendo que neste texto Paulo estava dizendo a respeito da importância do testemunho de vida. Vocês precisam ser semelhantes a Cristo. Vocês precisam estar andando de semelhantes a Ele, nas suas ações, no seu falar, no seu agir, como se portar. Cristo precisa ser o centro das nossas vidas. Amém. Cristo precisa ser o centro da minha vida. Eu preciso estar refletindo a luz de Cristo. Refletindo a luz de Cristo. Refletindo a luz do Senhor. Paulo nos fala de filhos amados no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Não como filhos rebeldes, mas filhos amados. Filhos amados. Filhos queridos, estimados. Filhos dignos de merecer amor. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Paulo está dizendo: ei, vocês precisam se lembrar do amor. Como igreja de Cristo, nós precisamos exalar amor. Este amor verdadeiro. Aleluia. Não amor aparente. Não amor de circunstâncias, em que as pessoas amam
ou expressam amor se algo é lhes oferecido. Nada disso. O amor verdadeiro, ele não está baseado em o que receber, mas ele ama por si. É este amor que a igreja precisa viver. É este amor que Paulo leva agora o direcionamento à igreja de Éfeso. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Uma igreja que cativa é uma igreja que vive direcionada por Cristo, que não precisa de nada além de Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Porque é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que salva, é Ele que liberta. Sede, pois, imitadores de Deus, para que as pessoas possam ver em vocês o caráter de Cristo, o modo de falar, o modo de se portar, o modo de agir, se portando como filhos amados, filhos dignos de receber amor, imitadores em amor. É interessante que em Éfeso Paulo usa esta palavra amor muitas vezes, porque ele sabia que o amor é a base de tudo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. O mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo em que o amor não reina. Se a igreja quer e deve realmente fazer a diferença, precisa ser uma igreja que ame, precisa ser uma igreja que expresse o amor verdadeiro, o amor entre os irmãos, o amor por aqueles que estão lá fora e que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Uma igreja cativante é uma igreja que exale amor, é uma igreja que imite ao Senhor, no seu modo de portar, no seu modo de falar, no seu modo de direcionar a sua vida. O testemunho é a maior autenticidade na vida de um cristão. Eu posso subir aqui, posso pregar, posso cantar, mas se eu não der um bom testemunho, de nada vai valer. De nada vale. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra. Sede imitadores de Deus. Venham a refletir Cristo. Venham a refletir Cristo. Em segundo lugar, uma igreja cativante é uma igreja que se afasta do que não convém para viver em santidade. É uma igreja que se afasta do que não convém para viver em santidade. Versículos 3 ao 7 diz assim, mas a impudicícia ou sexo livre, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como não convém a santos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós. Vocês não podem nem sequer nomeá-las, porque isso não convém aos santos. Mais uma vez Paulo dizendo sobre conduta. Vocês precisam fazer a diferença onde vocês estão. Vocês precisam ser essa diferença. Vocês precisam se portar de uma maneira diferente. Éfeso é tomada pelo paganismo. Éfeso é tomada pela deusa Diana, com o seu templo de promiscuidade. Mas vocês servem ao Senhor Jesus, aquele que é santo, 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 e a sua glória está sobre toda a terra. Paulo está falando de santidade.
Paulo chega a dar a instrução acerca de uma vida de santidade. Paulo diz que existem coisas que não merecem nem crédito. O cristão deve se afastar de uma vida imoral, de uma vida cheia de cobiça, uma vida cheia de imoralidade, uma vida cheia de santidade, uma vida que venha glorificar o nome do Senhor. Eu escolho Deus. O meu corpo é para glorificar ao Senhor. Como Paulo mesmo diz aos Efésios, é tudo para louvor e glória do nome do Senhor. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Estas coisas vocês não devem nem levar em crédito. Vocês precisam viver uma vida de santidade, uma vida em que venha se apartar daquilo que não convém, para viver uma vida de santidade. Paulo fala da imoralidade, mas também fala no versículo 4 sobre nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças, palavras vãs, palavras vazias. Paulo estava dizendo, não se envolvam com palavras vazias, coisas que não vão levar a nada, coisas que não vão trazer crescimento. Aí eu me lembro de quando os discípulos estavam com Jesus, também existia algo: quem é o maior entre nós? Quem é o melhor entre nós? Quem é santo? Quem é o mais santo? Quem é o mais... ou quem é o melhor? Paulo diz, não fiquem presos a estas coisas que não levem a nada. Antes, se enchem de ações de graças. Não fiquem aí cheios de coisinhas. É isso que Paulo estava dizendo. Sabe, coisinhas que não levam a nada. Antes, vivam uma vida de ações de graças. Não se encham de conversações torpes. Conversações, esta palavra torpe também tem o sentido de imoralidade também, de embaraço e tudo mais. Não vivam uma vida cheia de fofocas também, coisas que não levem a nada, coisas que não vão acrescentar em nada na sua vida. Afaste-se das coisas que não convêm e viva uma vida de ações de graças ao Senhor. Afaste-se das coisas que não te levem a nada, meu irmão. Sabe que você entende que não vai te levar a nada, mas saia fora. Até que ponto isso vai levar você a crescer, a um crescimento espiritual? Até que ponto ficar levando estas coisinhas adiante vai te fazer crescer espiritualmente? Eles precisavam viver em unidade, e não em divisão. Às vezes as pessoas chegam e falam, mas você viu o que o irmãozinho fez? Ah não, mas não conte para ninguém. Já chegou alguém assim, você ou não? Eu vou te contar, mas não conte para ninguém. Coisas que não levam a nada. Mas a nossa vida é para viver em ações de graças ao Senhor. Paulo está dizendo, não vivam nesta condição, mas no versículo 4, no final, pelo contrário, ações de graças. Uma vida alegre na presença do Senhor, uma vida cheia da presença dEle, uma vida cheia da presença desse Deus maravilhoso,
Uma igreja cativante é uma igreja que se afasta de tudo aquilo que pode atrapalhar o agir e o operar do Senhor, o agir e o operar de Deus. Em terceiro lugar, uma igreja cativante é uma igreja que entende que precisa ser luz. Eu preciso ser luz. E a palavra do Senhor nos diz, através de Paulo, do verso 8 ao verso 14, assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Você foi chamado para ser luz. Nós somos chamados para ser luz. A luz que dissipa as trevas. Ei, meu irmão, trevas você já vivia antes, é isso que Paulo está dizendo. Antes vocês viviam nas trevas, mas hoje vocês estão vivendo na luz do Senhor. E esta luz precisa refletir bondade, justiça e verdade. Esta luz precisa refletir bondade, ou seja, integridade, retidão de coração e vida. Esta luz precisa refletir justiça, uma condição aceitável na presença de Deus. Esta luz precisa refletir verdade, uma vida de verdade em Cristo, uma vida de verdade e sinceridade em Cristo. Nós precisamos entender que somos luz aonde estivermos. Uma igreja aceitável, ou uma igreja cativante, uma igreja que venha causar espanto nas pessoas, no bom sentido, é claro. Uma igreja que venha impactar uma cidade, uma nação. É uma igreja que não se misture com as trevas, mas que viva na luz do Senhor, refletindo bondade, justiça e verdade. Filhos da luz. Olha que interessante o versículo 11: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não sejais cúmplices das obras das trevas. O filho da luz reflete a bondade, justiça e verdade. O filho da luz reprova as obras das trevas. O filho da luz já não está mais morto, mas vive em Cristo. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Reflita a luz de Cristo. Venha refletir a luz de Cristo em meio às trevas. E em quarto e último lugar, uma igreja cativante é uma igreja que se preocupa com a sua conduta. É uma igreja que se preocupa com o seu modo de viver. É uma igreja que se preocupa, voltando, com o seu testemunho de vida. É uma igreja que se preocupa com a sua conduta. É uma igreja que entende que faz parte de uma comunidade adoradora. Uma comunidade adoradora sábia,
que vive a vontade de Cristo. Olha o que diz do versículo 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Olhe como Paulo se dirige. Portanto, vocês precisam ver como estão andando, não como nécios ou loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, cuidando do tempo, zelando do tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Uma igreja cativante é uma igreja que se preocupa com a sua conduta, que vive a vontade de Cristo, que se preocupa com o seu tempo, que gasta o seu tempo glorificando ao Senhor. Uma igreja cativante é uma igreja que se preocupa com a sua conduta, em se encher do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cativante é uma igreja que se preocupa com a sua conduta e que se reúne alegremente para cultuar ao Senhor como Ele merece, com cânticos, hinos, salmos, que celebre realmente a glória e a soberania do Senhor. Eu concluo nesta noite realmente dizendo que possamos ser uma igreja cativante, uma igreja que venha cativar esta cidade, através da nossa conduta, através da nossa busca por sermos cheios do Espírito, uma igreja que venha cativar esta cidade, imitando a Cristo, nos portando como Ele, uma igreja que venha se afastar do que não convém para viver uma vida de santidade, uma igreja que venha refletir a luz de Cristo, tendo como base a bondade, a justiça e a verdade.